Vamos falar aí sobre o Batman do DCU e sobre as produções espaçadas do DCU, por que que isso tá acontecendo e por que que isso ainda vai acontecer nesse começo de universo, por que que o Batman do DCU tá demorando e vai demorar mais um pouco, por que que as produções estão espaçadas. Segundo o James Gunn, eles não vão esperar o Batman do Matt Reeves finalizar para começar o The Brave and the Bold, mas vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Batman do DCU e por que que ele vai demorar talvez para aparecer nesse primeiro momento, ser introduzido no universo. Primeiramente, essas são as redes sociais, Terra Zero DC, Instagram, TikTok, lá tem vídeos, tem notícia, acompanhe por lá também, quer saber de notícia, cola lá. Obrigado aos Bat-membros, obrigado aos Super Membros que apoiam a Terra Zero e ajuda a financiar o projeto do canal. Se torne membro como eles a partir de R$ 4,99. Bom, tem uma coisa que é interessante de você pensar, eu e você aqui discutir sobre isso, que é o seguinte: por que que as produções vão ser espaçadas? O que eu quero dizer com espaçado? A gente viu o Superman foi lançado. Beleza, ele fez sucesso, rendeu ali mais 100 milhões em lucro e vai ter uma sequência planejada que é o filme do Superman com o Luthor, Homem do Amanhã, que eles vão continuar essa construção dos dois e toda essa saga do Superman. Mas aí você tem um filme da Mulher Maravilha sendo escrito e um filme do Batman sendo escrito. Esses dois filmes, eles vão vir um num ano e outro no outro. Não teremos, provavelmente, um filme do Batman e da Mulher Maravilha sendo lançados no mesmo ano. Por quê? Porque, se você parar pra pensar na lógica, há um tempo atrás, não tão distante assim, a Warner lançou 4 filmes no mesmo ano e os 4 floparam. Aquaman, Shazam 2, The Flash e Besouro Azul. Esses 4 filmes foram lançados em 2023. Para pra pensar nisso hoje é loucura, né? O que que eles estão fazendo agora? Tomando cuidado, tendo cautela e estão com na mão de perder dinheiro de novo. Então, o Superman sendo um sucesso é um alívio pro estúdio. Ufa, um dos nossos principais personagens deu dinheiro, agora a gente pode anunciar uma sequência dele. Supergirl, Lanternas com uma série, vão fazer um filme pequeno do Cara de Barro. Perceba o medo da franquia de fazer filmes grandes no mesmo ano. Por exemplo, o ano passado a gente teve um filme, esse a gente vai ter 2 filmes. Por que 2 filmes? Porque um é grande, que é o Supergirl. O Supergirl é um filme caro, né? Não é caro igual o Superman, mas é um filme blockbuster normal. E o Cara de Barro, que é um filme de terror. Veja bem, o Cara de Barro não é um filme de orçamento baixo, é um filme de terror, são coisas diferentes. Óbvio, se você comparar o orçamento de um filme de terror com um de ação, tem uma discrepância, só que vai ter 40 milhões de orçamento, que é mais ou menos o orçamento que a Warner estava acostumado a colocar no Invocação do Mal, por exemplo, que deu bastante sucesso. No ano de 2027, a gente vai ter o Homem do Amanhã. O Homem do Amanhã é um filme que é a sequência de um filme de sucesso, e ele é o único filme desse universo. 2028 vai ter também um único filme. Então, se você parar pra pensar racionalmente, a Warner tá com medo de perder dinheiro de novo e o DC Studios está fazendo tudo com muito medo e cautela. E cuidado, vamos falar a verdade também, porque eles não vão atropelar as coisas e sair lançando um monte de crossover aleatório. Não faz sentido, né? Muitas pessoas pediam os melhores do mundo depois do Homem do Amanhã. Zero sentido. Zero sentido. Isso tem sentido zero. Então, se você parar pra pensar agora, eles estão com tanto receio de perder dinheiro, igual eles perderam há um tempo atrás, que não foi, tipo, há tanto tempo atrás, é recente. O que eles estão fazendo? Um filme em 2025, 2026 tem 2 filmes, só que 2026 tem um filme grande. 2027 um filme, 2028 um filme. Eles estão sim espaçando os personagens pra fazer tudo com calma, com medo de perder dinheiro. Eles têm medo de lançar um Batman e uma Mulher Maravilha no mesmo ano. E aí o Batman do DCU, que é o herói que vai fazer mais dinheiro, se for bom e se fizer sucesso, ele é um personagem que ele vai vir talvez um pouco depois. Por que talvez um pouco depois? Eles não vão esperar, igual o James Gunn falou, o término da trilogia do Matt Reeves, porque não faz sentido. Primeiro que você prejudica o DCU e o Matt Reeves, né? Porque você chega no Matt Reeves e fala assim, ó, termina primeiro o seu trampo que eu venho na sequência. Tipo, você tá pressionando o diretor pra ele fazer um roteiro mais rápido possível. E o Matt Reeves não funciona assim. Não à toa que o The Batman já é um filmão, certo? Então o segundo a gente espera que seja ainda melhor, ou do nível do primeiro, não importa. Ou seja, se você fizer isso, essa ação de tipo, olha, espera ele terminar aqui e a gente vai fazer o The Brave and the Bold. Só que, ó, você tem um prazo de tantos anos aí pra você entregar esse universo pra gente poder usufruir do Batman. Zero sentido. Veja bem, o Batman do DCU, ele vai vir em um espaçamento de 1 ou 2 anos do The Batman 2. Ele não vai vir muito depois disso.
e nem um ano depois disso, provavelmente. Eu acredito que eles vão fazer, talvez, em 2029 e 30 esse Batman. Eu acho que você não pode demorar tanto. E eu também falo aqui que esse um filme por ano, tudo bem, o estúdio tá com medo, tá com receio, é muito pouco, porque vai chegar num momento que você vai precisar fazer filme, por exemplo, e talvez você chegue lá na frente e vai ter que entregar 3 filmes por ano, que é arriscado pro DC Studios. Veja bem, vamos supor que a Netflix fique de fato com o DC Studios, certo? A Netflix ficando com o DC Studios, o que vai acontecer? Eles querem conteúdo, tanto pro cinema, pro catálogo dele, eles vão querer conteúdo. Hoje em dia o mundo é assim, é um vômito de conteúdo o tempo todo. Nesse momento, se você fizer só um filme até o 5º ano do DCU, veja bem, se em 5 anos você lançar um filme por ano, lógico, contando o Cara de Barro, que é o segundo filme de 2026, mas 2025, 26, 27, 28, 29 e 30, os 6 primeiros anos, lançando um filme por ano, o que vai sobrar depois? Você vai ter que lançar 3 filmes por ano para finalizar o seu universo em 10 anos, vocês não concordam? Porque aí você vai ter que fazer Melhores do Mundo, talvez, Liga da Justiça, filme do Flash, grandes sagas, porque aonde a gente vai chegar? Numa grande saga se tudo der certo. As séries são complementos. A série não é todo mundo que vai assistir. Talvez uma ou duas. Tipo, não é todo mundo que assistiu o Pacificador, não é todo mundo que vai assistir o Creature Commands, ou seja, as séries é pra complementar o universo de DCU. Ou seja, eles vão ter que fazer um filme do Batman que não faça feio perto do filme do Matt Reeves. Então, é uma competição, digamos assim, boa, entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não criem rivalidade entre os Batmans, mas é um personagem que vai ter que ser recriado e mesmo assim ele vai ter a sombra aí do Robert Pattinson, que já vai ter tido 2 filmes. Então, é um filme impressionado, mas ele pode vir num momento bom da DC, no sentido de lá na frente você vê, olha, o Superman fez sucesso, o Homem do Amanhã fez sucesso, Mulher Maravilha fez sucesso, agora vai vir o Batman. Então ele pode vir com hype além do esperado, entendeu? Porque os outros heróis já cimentaram o universo para ele vir e caminhar tranquilamente. Então, eu acredito que eles têm um problema no sentido de criar um bom filme, mas a partir do momento que eles acharem o Batman, né, o Batman com o Damian, o Batman fantasioso, se eles conseguirem criar esse Batman, já era, fica mais fácil. E eles não podem fazer qualquer filme, né? O James Gunn sabe da responsabilidade de trabalhar com o Batman aqui no DCU. As pessoas que estão trabalhando com o Batman, ninguém confia, nenhum fã, ninguém confia. Eu acredito que são escritores que vão ouvir mais as pessoas, porque assim, não é um super roteirista ou um super diretor que tem um ego muito grande, é um cara gigante em Hollywood, entende? Então eles vão ouvir o feedback do DC Studios e talvez não seja um filme autoral. Veremos, porque o DC Studios pode olhar pro Homem do Amanhã e falar, ó, acabamos de lançar o Homem do Amanhã. Mesmo seja um sucesso ou não, acabamos de lançar esse filme aqui do Superman. Calma, vamos fazer um filme antes para depois trazer o Batman. Então vamos devagarinho fazendo o universo. Acho que o DC Studios, lá na frente, não tô falando agora, depois dos 5 primeiros anos, eles vão ter que fazer só filme de Superman, Batman, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Só isso que vai sobrar. Não vai sobrar filme. Talvez o máximo que vai ter filme nesse universo é o Flash. Porque se eles vão seguir essa lógica de 2 filmes por ano, a gente vai esperar que tenha um filme grande lá na frente de alguma coisa, tipo algum crossover, algo do tipo, né? Talvez uma trilogia. Eu falei aqui já que eu faria uma trilogia da Liga, que funcionasse sozinho, só como um filme da Liga. Isso bem no futuro, isso é uma coisa bem distante, mas eu acredito que se no começo eles estão fazendo só um filme por ano, morrendo de medo de perder dinheiro, com um cagaço absurdo de lançar os personagens e não ter hype e tal, eles têm tudo isso, mano, é um receio muito grande. O DCU, veja bem o que eu vou falar pra vocês, 2025, 26, 27, 28, o DC Studios não vai encaminhar nada. Nesses 4 primeiros anos, diferente do MCU, que encaminhou nos 4 primeiros anos, o DCU não vai encaminhar. Os 4 primeiros anos a gente vai ter 2 filmes do Superman e talvez um filme da Mulher Maravilha com a série dos Lanternas. Talvez o filme da Mulher Maravilha. Só se o DC Studios quiser, em 2028, fazer o filme da Diana. Pra mim, é obrigatório o filme dela estar nesse ano, ou do Batman, qualquer um desses dois. Nem o Monstro do Pântano, que eu falei que eu ia apoiar e tal, eu acho que é Mulher Maravilha ou Batman, em 2028. Porque em 2029, você pega, no 5º ano, você encaminha o seu universo. Os 4 primeiros anos do DCU não vão ser bem encaminhados. Comentem embaixo aí nos comentários qual que é a dificuldade do Batman do DCU, na sua opinião. Eu acho que eles vão fazer um Batman que vai fugir muito do Robert Pattinson, mas eles têm que tomar cuidado para não ser um Batman super, talvez assim, que beire o Joel Schumacher, tá ligado? Pra você fugir um pouco desse lance de tipo,
olha, é mais colorido, é mais fantasioso, é mais escrachado, o Batman não vai funcionar assim. Eles querem fazer um Batman sombrio, obviamente, é importante que eles façam, e também o Damon ajuda muito o filme a ficar mais dark, né? Ficar mais sombrio aí, com o tom do personagem, aquele moleque chato pra cacete. Comenta aí embaixo aí nos comentários sua opinião, como você recriaria o Batman do DCU, The Brave and the Bold. Tamo junto, até a próxima.